O Vini, que ficava muito mais solto na hora que você não tem o Neymar em campo, obviamente tem que marcar. Porque o Neymar tá dando aquela corridinha cenográfica atrás dos noruegueses. Porque o Neymar não é mais um jogador profissional de alto nível, como a gente falou desde o começo. Desde o dia da convocação. Levar um ex-jogador ou um jogador em final de carreira para a Copa do Mundo. E foi o que o Ancelotti fez. E repito aqui, a culpa é do Ancelotti. A culpa não é do Neymar. O Neymar está acostumado a ter todos os seus desejos atendidos desde os 15, 16 anos de idade. Tá? Então, assim, a culpa é do Ancelotti. Não adianta depois fazer essa ceninha aqui. Não adianta. Você já tentou trazer o protagonismo para você, um protagonismo que não é seu. Você não devia nem estar ali. Você só está ali porque o técnico, como diz o Jean, o levou para atender sei lá quem, para atender o desejo de não sei quem. Fala comigo, torcedor da Seleção Brasileira. Eu tô trazendo aqui para vocês um trechinho do programa Equipe F aí, logo após a eliminação do Brasil para a Noruega, né? Vocês vão dar uma olhada aqui que esse vídeo não vai falar tanto do jogo em si e mais de um jogador. E não é culpa minha, tá? Simplesmente porque os nossos queridos colegas de mesa aí, Vertozzi, Jean Oddi, Vitor Birner, Willian e companhia, não falaram muito da Copa, mas falaram sim de um personagem que eu soltei vídeo aqui, inclusive shorts. Bora dar uma olhada aí, que é essa da ESPN Brasil, Grupo Disney, Equipe F. Aqui na descrição tem o link do canal oficial da ESPN Brasil, lá você tem esse programa na íntegra. Bora dar uma olhada aí no que falaram a mídia, do que falou a mídia da ESPN sobre Noruega 2, Brasil 1, Brasil voltando pra casa aí mais cedo da Copa do Mundo. A última Copa, despedida de Neymar Jr. Guarde esse nome, que o Neymar vai ser muito falado nesse vídeo. Simbora, vê o vídeo até o final, deixa seu like, se inscreve no canal de sempre e partiu. A gente vai discutir a partir de agora com os companheiros aqui à mesa e também, claro, com o André Kifuri, o Gustavo Zupac, que já estão conosco. Vitor Birner, boa noite para você. Boa noite já, né? Boa noite para você. Bom, vamos lá, destacar o que aconteceu de errado hoje, essa hecatombe, o Brasil ser eliminado pela Noruega. Boa noite, Jean. Boa noite, William, Léo, Calçade. Boa noite, André Zupac, aos fãs do esporte. É o famoso o que deu errado. Cara, assim, foram muito... Assim, eu acho que o Brasil foi um jogo superior ao da Noruega, quando a gente fala de construção e marcação. O Brasil criou mais chances que a Noruega, mas o Brasil teve problemas de conclusão e a Noruega conseguiu usar a sua principal virtude, que é usar o seu centroavante, que provavelmente, se jogar até uns 36, 37 anos de idade, vai ser o jogador com mais gols, talvez na história do futebol, alguma coisa próxima disso, né? As chances de gols do Haaland, os dois gols do Haaland foram chances, por exemplo, muito menos claras que as chances do Brasil. Ou seja, o Brasil teve o controle do jogo até as mudanças. E as mudanças atenderam ao desejo de muita gente. Entraram o Endrick, que era a solução para tudo antes da Copa do Mundo. Perdeu um gol, é um menino, faz parte. Né? Quando ele coloca o Neymar, o Endrick vai marcar na direita, aí falta marcação no gol da Noruega. O Ryan fazia essa marcação muito bem no lance do cruzamento. O Endrick não é responsável único, mas com o Ryan a marcação funcionava melhor daquele lado. Enquanto entra o Neymar, o Brasil perde a pressão na frente, né? Porque mesmo com o Brasil perdendo o jogo, o Neymar trotava, porque talvez não tenha condição de fazer uma correria de pressão alta que os outros jogadores do Brasil faziam, porque o jogo era estruturado em pressão alta, a Noruega fazia lançamentos longos o tempo inteiro para tentar ganhar essa primeira bola e ficar com a segunda bola, e o Brasil perdeu essa pressão e passou a ter que jogar um jogo mais cadenciado ou de contra-ataque com uma Noruega que tocou muito a bola porque saiu mais facilidade de trás do que saía. Ou seja, teve o pênalti perdido, tem o gol perdido pelo Endrick, tem um pouco de azar nas jogadas, tem a baita atuação do goleiro da Noruega, tem as substituições, não tem só um responsável pela eliminação. Muito bem. A pergunta é uma só para vocês todos nessa abertura. Boa noite, Jean. O que deu errado hoje? Tudo bem? Boa noite, William. Boa noite a todos. Agora vem... assim, acho que existem algumas coisas que são muito óbvias, né, que deram errado. O Bruno Guimarães não podia perder o gol que perdeu, o Endrick não podia perder o gol que perdeu, o goleiro da Noruega fez, de fato, grandes defesas e foi importante. Então não quer dizer que o Brasil jogou mal ou que o Brasil não tenha merecido um resultado melhor nessa partida. Mas eu vou ser muito sincero aqui, e não é pegar no pé, porque eu acho que, no fim, era uma obviedade. O que me incomoda mais no jogo todo é que o Ancelotti tenha estragado o melhor momento do Brasil na partida para colocar o Neymar em campo. Não é pegar no pé do Neymar, não é culpar o Neymar, tá? Eu estou culpando o Ancelotti, que quis colocar o Neymar naquele momento. Porque na hora que ele coloca o Neymar em campo, ele tira o Endrick do meio e coloca o Endrick para a direita,
E o Endrick estava levando perigo, perdeu o gol que não podia perder. Mas o Endrick vai marcar na direita. Como bem disse o Birner, o Endrick nem marca bem na direita e é menos perigoso por ali. Então ele já perdeu a qualidade do Endrick. O Vini, que ficava muito mais solto na hora que você não tem o Neymar em campo, obviamente tem que marcar. Porque o Neymar tá dando aquela corridinha cenográfica atrás dos noruegueses. Porque o Neymar não é mais um jogador profissional de alto nível, como a gente falou desde o começo. Desde o dia da convocação. E agora as pessoas vão falar, bem que vocês iam falar isso se o Brasil fosse eliminado, é só olhar para o jogo. O melhor momento do Brasil no jogo era o momento em que entraram o Danilo e o Neymar. A partir dali, o Vini Júnior não ficou mais solto na frente, a partir dali o Endrick, que levava muito perigo, foi marcar do lado direito. Perfeito. E aí aconteceu o que aconteceu. É óbvio que não é só isso, mas é o que mais me incomoda, porque as outras coisas... são coisas que acontecem no futebol. Você perde gols, o goleiro adversário faz uma grande atuação. Agora, tem coisa pela qual você não precisava passar. Levar um ex-jogador ou um jogador em final de carreira para a Copa do Mundo. E foi o que o Ancelotti fez. E repito aqui, a culpa é do Ancelotti. A culpa não é do Neymar. O Neymar está acostumado a ter todos os seus desejos atendidos desde os 15, 16 anos de idade. Tá? Então, assim, a culpa é do Ancelotti. Infelizmente. E eu acho até que o Ancelotti fazia um bom trabalho, William. Sim. Eu acho que o Ancelotti fazia um bom trabalho, gradualmente, jogo a jogo, encontrando soluções. Mas aí não sei se nessa crença de que um cara que não joga futebol há 5 anos vai mostrar de volta a sua genialidade de uma hora para outra, porque o Neymar era um gênio, eu não discuto isso. Mas era muito difícil que a genialidade toda aparecesse, né, de uma hora para outra. Então não sei se era crença ou se era, como disse o Birner, um desejo de atender a ânsia das pessoas. O fato, isso me incomoda muito, porque era um momento em que o Brasil estava muito bem no jogo. Talvez o melhor momento do Brasil no jogo, criando chances, desperdiçando a verdade, mas criando chances. E a partir daquelas mudanças, né, dessas mudanças que eu citei, ele mexeu no Endrick, ele mexeu no Vini Júnior, o Brasil não criou mais, tomou os gols e está eliminado da Copa do Mundo. Que pena. Acho que assim, a boa notícia é, nós temos um grande técnico ainda assim para 2030, que vai, eu imagino, poder levar 26 jogadores em condições físicas ideais para jogar uma Copa do Mundo em 2030. Espero que ele faça isso. E tem uma geração muito promissora aí para a próxima Copa. A gente está falando do Ryan, está falando do próprio Endrick, o Estevão bem, claro, que acabou sendo porque se machucou e tudo. Você tem um Martinelli que estava bem, foi bem no jogo hoje, o Martinelli. Só destacar rapidinho, porque esses caras vão passar batidos, né? Os caras que tiveram uma boa atuação, passaram batido, o Cunha, o Martinelli, caras que estavam bem no jogo, inclusive, e vão ser engolidos por uma eliminação e tal, e ninguém vai falar. O próprio Bruno, que perdeu o pênalti, está fazendo um bom jogo. O próprio Bruno, são caras que vão ser engolidos por uma eliminação, sendo que estavam fazendo um bom jogo. Inclusive uma boa Copa do Mundo também. E aí o Ancelotti morreu com o Neymar em campo, Bertozzi. Sim, William, boa noite. Boa noite, companheiros, boa noite, fã de esporte, aos colegas também nos Estados Unidos. Eu estava terminando o jogo assim com aquelas de, cara, vamos aceitar que é o esporte, e como disse o Jean, essas coisas acontecem no futebol. Você perder gols e o adversário ter uma aberração de jogador que já tem 7 gols em 4 jogos de Copa do Mundo. Claro. Agora ele tem 62 gols em 54 jogos pela Noruega. Brincadeira, né? Enfim, uma média absurda. De fato, se ele jogar mais Copas do Mundo, e a tendência é jogar, talvez se o Mbappé passar, talvez ele ainda passe o Mbappé depois, enfim, não sei. Mas é uma coisa de outro planeta, realmente. Esse cara provavelmente ia fazer gols, né? Sim. O Brasil não podia passar em branco, porque era difícil que ele passasse em branco. É difícil que ele passe em branco em qualquer jogo. Então o Brasil teria que estar preparado para a possibilidade de levar gols. Mas no final do jogo eu acabei assim, sendo atropelado pela cena ridícula, abominável do Neymar indo na cara do goleiro, gritar, fazer graça, chamar o protagonismo para si. Você está sendo eliminado da Copa do Mundo, cara. Põe a bolinha debaixo do braço, vai para o meio de campo e tenta ainda ganhar o jogo, empatar o jogo, fazer qualquer coisa. Não é sobre você não é maior que nada ali. Você não é nada naquele momento, sabe? Não adianta depois fazer essa ceninha aqui. Não adianta. Você já tentou trazer o protagonismo para você, um protagonismo que não é seu. Você não devia nem estar ali. Você só está ali porque o técnico, como diz o Jean, o levou para atender sei lá quem, para atender o desejo de não sei quem, para fazer um agrado a não sei quem também, para atender uma parcela da população que queria que ele fosse, fez festa, fizeram toda aquela cena lá no Rio de Janeiro. Vocês falaram com a Lili. Sim. O problema deles era o Neymar, não era o Brasil. Então, exatamente. Então, assim, tem gente que acha o Neymar mais importante que a seleção brasileira, que torce para o Neymar mais pela seleção brasileira.
Não sei se essas pessoas até comemoraram o gol, porque o Neymar fez gol em Copa do Mundo. Palmas pra ele, né? Ele deve estar super feliz com isso no final das contas. Então, assim, é isso. A gente vai falar do jogo também. Acho que Observa aí. Nós tivemos aqui quase 9 minutos de jogo. Apenas. O Birner não me recordo agora se falou direito. O Jean Oddi passou por cima bem de leve. Já começou a falar do Neymar. E o Vertozzi aqui, que é o último, nem falou do Brasil. Observem. O Jean Oddi, nitidamente, pé da vida, não tava descontrolado, não tava fora do comum, tava louco, bravo, mas nitidamente irritado, o tom de voz dele já entrega tudo. E o Vertozzi nem falou da Copa do Mundo, não falou do Bruno Guimarães, não falou do Martinelli, não falou do Endrick, não falou do Matheus Cunha, não falou do Magalhães, não falou de ninguém. Ele falou apenas do Neymar. Nitidamente, esse começo de programa inteiro foi dedicado a criticar o Neymar. Quero saber a sua opinião. Neymar fez o golzinho dele aí, gol de pênalti, já tá melhor que o Bruno Guimarães, que teve um pênalti e perdeu. Enfim, esse jogo era um jogo totalmente vencível. Se o Endrick não perde aquele gol cara a cara com o goleiro, se o Bruno Guimarães converte, bate o pênalti minimamente melhor. O pênalti do Bruno Guimarães foi horroroso, foi um pênalti horrível, horroroso, tenebroso, foi um pênalti muito mal batido, ele bateu no meio do gol, no lado que o goleiro foi, enfim, cara, um pênalti horrível, um pênalti horroroso. O goleiro da Noruega fez uma baita de uma atuação, fez defesas, enfim, muito bom. Mas se pelo menos um dos dois converte, ou Bruno Guimarães ou o Endrick que faz o gol, o Brasil teria empatado e talvez teria até vencido na prorrogação, nos pênaltis, mas não teria sido eliminado perdendo um gol cara a cara com um goleiro e perdendo um pênalti pro Bruno Guimarães. Eu quero saber a sua opinião sobre essa Copa em si, sobre a fala do pessoal da ESPN. Eu quero saber a sua opinião. O que você achou dessa eliminação do Brasil? Deixa aqui nos comentários. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, acionar o sino, hypar o vídeo. Vocês já sabem o de praxe. Eu vejo vocês no próximo e até mais.